que cada um é responsável pelos seus atos, que é preciso se lapidar. Ok, gente, estamos de volta com o programa Conhecer através da rede SDP TV. Grande abraço, vamos todos juntos. A Gênese vem nos dizer que passado e futuro são presente, que Deus é um só, onipotente e onisciente. Vem falar dos milagres e predições, do que é bem, do que é mal, das origens da vida, do caráter universal. Revela ainda de onde viemos e para onde nós vamos, qual o objetivo da nossa existência, o porquê dos sofrimentos e até o que nós somos. E até o que nós somos, o porquê dos sofrimentos, o que é o Espiritismo. Aqui no programa Conhecer, e hoje a gente vai trazer para vocês, o que é o Espiritismo de Chico Xavier, aniversário de nascimento do grande apóstolo brasileiro. Traz conceitos novos dos homens e tudo ao seu redor. Pode ser estudado desde o ponto mais simples ao ponto de vista maior. Esta é a sua abrangência. Pode ser visto como ciência, ético-moral, religioso ou filosófico, educacional e social. E aí a gente fala para vocês que você pode estudar o Espiritismo, né, de uma maneira mais simples, até mais complexa que você queira, mais a miúde, do ponto de vista científico, educacional, social, religioso. É uma abertura de consciência. Espiritismo. Se preparando aqui, vocês que estão em todos os cantos aí do mundo, através da rede SDP TV, para o mundo aí, para todos vocês que nos escutam. Vamos lá com vocês agora através da 93 FM. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Conhecer, direto de Alagoinhas, Bahia, Brasil. A todos vocês que nos acompanham nos seus carros, nas suas casas. Grande abraço a vocês que vêm aí na estrada, dirigindo, né? Grande abraço ao meu amigo Rogério Ramos, que vem sempre aí nos sábados. Ele já me falou de Sales. Todo sábado você pode falar que eu estou na estrada ligado em vocês aí. Gosto muito do programa de vocês e a gente fica muito contente, Rogério, com a sua audiência e com a audiência de todos. E aqui a gente aproveita para falar da nossa amiga Jomélia, lá da Fazenda Espuma, e nosso amigo Luiz Fernando, grandes ouvintes da 93 FM, a Rádio do Coração, e por conseguinte do programa Conhecer. Grande abraço também ao nosso amigo Pedro Chagas, que nos antecede aqui com o programa, grande programa, samba de viola ali, sempre tocando. A gente gosta muito da apresentação do nosso amigo Pedro Chagas, que sempre está lembrando do programa Conhecer, a atração que chega logo após o programa dele. Mas estamos aqui e mandando um grande abraço para o nosso irmão de sempre, Cláudio Araújo Pena, e para o nosso irmão Gilberto Romano. Um da 93 FM, a Rádio do Coração, e o outro da Rede SDP TV. Grande abraço e já vou passando aqui para os nossos convidados, para poder a gente trazer rapidinho a leitura da noite aqui com a nossa amiga Brandina, que já está ali a posto. Mas eu tenho que falar e dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. E aqui, convidados do GVN, gente. Estamos aqui com a nossa amiga e irmã, Gessi França. Grande abraço, minha amiga Gessi. Boa noite, nosso irmão Sales, e boa noite a todos que estão nos ouvindo. Desejamos que esse programa toque o coração de cada um, porque sempre assistimos e participamos quando possível, e encontrando sempre o apoio da nossa irmã Rose, do nosso irmão Sales, para que a palavra, a lembrança dos atos do Cristo de Deus, nosso Mestre Jesus, esteja se desenvolvendo conscientemente, de uma maneira bem clara,
para todos os ouvintes. Muita paz, meus irmãos. Muita paz mesmo, minha irmã. E aí eu falava para vocês, eu dizia, hoje nós vamos falar de Chico Xavier, o grande apóstolo Chico Xavier, um dos homens mais emoção, razão, paixão, fraternidade, amorosidade, solidariedade, um verdadeiro discípulo do Cristo, que a gente tem que diuturnamente se espelhar nas práticas desse indivíduo, as suas obras, enfim, o que ele trouxe e deixou aqui de legado para a doutrina espírita e para todo cristão. E aproveito, vou falar de Chico. Já trago aqui nada mais, nada menos que o xará dele, o meu amigo também do grupo GBN, Chico Francisco Alves. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite, Salles. É um prazer estar aqui. Gratidão a todos. Boa noite, Rose. Boa noite, Brandina. Boa noite, Jessi. Esse é um programa de luz, onde os nossos corações ficam em bem-estar, carinhosamente, de uma maneira muito amorosa. E nós estamos aqui na proposta do Cristo, divulgando a doutrina espírita, divulgando o Evangelho, entrando nesse congraçamento, né, nesse abraço, que é muito legal. Um abraço a todos, né? Eu mando um abraço a todos os ouvintes da 93 FM, a Rádio do Coração. Já pegou. E aqui eu já vou passar, e ela já vai... Eu vou passar para minha companheira de bancada aqui há mais de 9 anos, e em seguida ela já chama a nossa amiga Brandina, apresenta e traz a nossa amiga Brandina com a leitura. Nós estamos aqui com a nossa irmã Rosiane Massariol. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, querido amigo Salles. Boa noite, ouvintes da 93 FM. Programa Conhecer, todo sábado ao vivo aqui com você. E aqui, Salles já apresentou nossos amigos, e eu quero ressaltar que Francisco Alves também é o coordenador da ação mediúnica, do setor de mediunidade, assim melhor dizendo, do Conselho Regional Espírita 4. E é um prazerzão podermos traçar a temática sobre mediunidade, contando com 2 pessoas altamente experientes, que Jessi já estudiosa da mediunidade há quanto tempo? 40 e poucos Há 40 e poucos anos. Francisco, coordenando o setor de mediunidade, e também você dirigia mediúnica na União Espírita. Cheguei a dirigir um período. E também coordenador de estudo. Coordenador de estudo e do novo estudo de mediunidade. Agora o MEP. O MEP, a implantação, né? Do MEP. Isso. E hoje nós temos aqui muito a aprender com esses 2 aqui que vieram nos visitar. Jessi também tem uma larga experiência na direção da Casa Espírita. Então, além da União Espírita, ela também é ali colaboradora ativa do Centro Espírita Irmão Ismael, né? A quem mandamos um grande abraço para toda a equipe de lá. Estivemos lá no 2º dia de caravana, e foi muito bom. Então, minha gente, hoje o programa está incrível. E ontem, vamos lembrar que além de amanhã ser aniversário a gente comemora o aniversário do grande Francisco Cândido Xavier, e ontem o retorno à pátria espiritual do nosso insigne codificador da doutrina espírita, senhor Allan Kardec. Tem gente que chega, tem gente que vai. É o mesmo trem de chegada, é o mesmo trem de partida. E a querida Brandina, que está aqui toda charmosa, lindona, porque vai também participar hoje da caravana baiana da fraternidade. Hoje o dia é Aramari. Hoje a caravana está em Aramari e chegaremos lá, né? Agora com vocês vamos aqui ouvir o que nos traz a instrutora Joana de Ângeles na leitura de hoje. Boa noite a todos mais uma vez. Que o Mestre Jesus esteja conosco, nos auxiliando, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa receber a mensagem da mentora Joana como lição para a nossa vida diária.
O capítulo de hoje é o capítulo 8, Perdoa-te. Perdoa-te. Então, vamos começar. A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias. Somente com a atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Essa atitude austera quer dizer uma atitude rigorosa. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos, após repetidas em face dos processos que engendram. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias, não pode ser descartada no clima da convivência humana e social. Tolerância é o ato de suportar ou aceitar perante algo que não se quer ou não se pode impedir. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo, disposição para perdoar ou desculpar os erros, e principalmente a nós mesmos. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, no qual errastes, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação, porque a gente vai entrar no clima da culpa. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro, para novo êxito. Se te contentas estacionando, perdes a oportunidade excelente de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando acertes, avança, eliminando os receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Eu posso, Rodrigo, que eu trouxe aqui um complemento. Oh, claro! Aí eu fui no livro de André Moreira, esse livro Autocura. Mostra ele aqui com o pessoal aqui. Mostra ele aí. Autocura. É um livro fantástico, esse livro. Prometo que não vou demorar. Mas eu achei tão importante. Fica à vontade. Aí nesse livro, nesse capítulo, ele fala assim do auto-perdão. Ele diz assim, se o perdão ao outro é importante, o perdão a si mesmo é essencial no nosso processo evolutivo. Aí ele diz também que a doutrina espírita esclarece que a reparação das faltas se opera na realização do bem a todos os envolvidos na falta. Quer dizer, se eu entendo o outro, então a gente vai realizar esse bem maior, né? Aí, como perdoar? Como a gente fazer para perdoar? Aí, diante do exposto anteriormente, que a minha querida mentora, Joana de Ângeles, nos diz que nós devemos nos perdoar, fica o questionamento. Como eu posso implementar esse esforço de autoamor e amor ao próximo? Como eu posso desenvolver as virtudes que eles são constituintes desse auto-perdão? Aí ele traz as proposições do Dr. Fred Luskin no livro do Poder do Perdão, intitulada Os Novos Passos para o Perdão.
eu não vou ler todo, mas eu fiz só um resumozinho de cada item dessas proposições. Então, a primeira proposição que o doutor Fred Luskin ele nos traz, ele diz assim: como perdoar? Aí ele diz: saiba exatamente como você se sente em relação ao ocorrido e ter a capacidade de expressar o que há de errado na situação. Então, o que a gente deve ver? O que é que está de errado nessa situação? O que foi que aconteceu entre eu e o outro? Ou entre eu e mim mesmo? Que eu preciso me perdoar. Aí o segundo, compromisso comigo mesmo é uma condição necessária a fazer o que for preciso para me sentir melhor para ao alcance do perdão. Então, eu tenho que me comprometer com mim mesmo que eu quero perdoar. Aí, entender, então, se eu quero perdoar, a terceira proposição é qual é o objetivo? Porque tudo na vida, na nossa vida, tem um objetivo. Então, qual é o meu objetivo em eu querer perdoar o outro? O que eu desejo quando afirmo querer perdoar? Qual é o objetivo? É encontrar a paz para a minha alma ou se reaproximar do outro? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Porque se eu quero perdoar, tem que ter um sentido. É só porque eu quero encontrar a minha paz ou eu quero me reaproximar do outro para que haja um laço de amorosidade, de amor entre eu e o outro. O quarto, ter uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconhecer se o meu aborrecimento vem dos sentimentos negativos que estão dentro de mim, porque a mentora ela nos diz que tudo está dentro de nós, ou daquilo que me ofendeu, agrediu há 2 meses ou há 10 anos atrás. Será que às vezes a gente leva essa mágoa, a raiva, né? Então, o que causa tudo isso? Aí, o quinto, nos momentos em que eu me senti aflita, porque geralmente a gente se sente aflita em relação, às vezes encontra aquele que a gente magoou e se sente aflita. Então, praticar técnicas de controle de autoestresse. Na terapêutica médica espírita, aí eles nos ensinam a conhecer técnicas de alívios de passe magnético, água fluidificada e, sobretudo, a oração, para que a gente possa buscar algo que nos conecte, né, com o divino, para que a gente possa trabalhar em nós a forma de desenvolver tudo isso. Desistir, eu achei isso assim muito interessante. Desistir de esperar dos outros ou de sua vida coisas que elas não recolheram a mim. Então, eu ficar esperando que eles me dêem, mas eu posso ir em encontro. Então, aprender a ter expectativas reais é um passo fundamental na busca do perdão. Aí, 7º, colocar minhas mágoas em tentar alcançar meus objetivos positivos. Em vez de eu ficar remoendo, reprisando mentalmente minhas mágoas, eu procurar outros cometimentos para novos fins. Entendeu? Ficar remoendo, fulano fez isso, remoendo aquela mágoa, aquela raiva. Então, eu procurar novos caminhos. Em vez de concentrar-me nas mágoas, o que daria poder sobre mim e a pessoa que me magoou, eu procurar aprender ao amor, a beleza, a bondade ao meu redor, para que eu possa, né, disseminar todo esse sentimento de mágoa, de culpa, de raiva. E 9º, modificar a minha história de ressentimento de forma que eu lembre-me sempre da escolha heróica que é perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente se ama mais e vai se encontrar. Então, compete a cada um o dever de assumir o heroísmo do perdão. Então, foi o que eu trouxe. Eu vou pedir até
Eu vou pedir a fala aqui, porque eu já gosto de provocar os convidados, e Brandina trouxe esse, inclusive, desse livro Filho de Deus, tanto já caiu lá no nosso GVN, quanto cai no evangelho de muita gente aqui. E aí há que se perguntar, vem cá, coincidência? É página marcada? A página está marcada? Não. Tudo tem uma resposta. E quando se fala de tolerância, e a questão do perdão, né, Brandina? É porque todos nós estamos necessitando de tolerarmos mais, nos tolerarmos mais uns aos outros. E a proposta, inclusive, que a gente vai trazer hoje, do próprio Chico Xavier, é essa questão do perdão, do tolerar e do tolerar-se. E do auto perdão, do auto rapport também. E aí, ela falou aqui, Brandina falou da questão, e nós estamos com os 3 médiuns aqui. Chico, Gessi e Brandina. Eu queria, Gessi, e você, Chico, depois passasse para a Brandina aqui, a falta de perdão no mundo espiritual, o que é que chega para vocês aí? Fala aí pra gente. A falta de perdão tira a nossa paz. Aumenta a consciência do nosso erro. E ela tá falando ali. Há uma cobrança muito grande de nós mesmos. Tá, quem tá falando? E é interessante também a gente pensar o seguinte, lembrar, eu gosto muito de voltar a João Batista. João Batista batizava, e quando ele batizava, ele dizia, fazei obras dignas do arrependimento. Então, o que são essas obras dignas do arrependimento? Amar, né? Perdoar, respeitar a pessoa e a si próprio. Porque se a gente não se ama a ponto de se perdoar, não pode perdoar o outro. Então nós temos que entender muito isso. Eu amo, eu vou fazer o esforço de amar a pessoa que me fere, ou que me feriu, ou que me fere constantemente, porque às vezes a gente não pode se livrar daquela pessoa, não. E a gente fica assim, eu não posso me livrar? Sim, não pode não, muitas vezes não pode. Porque se a gente for se livrar da pessoa que uma hora nos feriu, vamos renunciar à presença de outras pessoas que são amigos daquela pessoa e que estão querendo fazer a nossa ligação. Por isso, eu acho importante a gente observar bem essa frase de João Batista. Fazer obras dignas do arrependimento. Bom, o arrependimento, se a outra pessoa não pode fazer, eu estou ligada a ela. Então, eu tenho que voltar para uma frase. Certa feita, a Maridalva recebeu uma música, ela já até cantou aqui nesse programa. Quem perdoa, doa amor e se liberta. Eu adoro essa música. Toda vez que eu ouço essa música, me emociona. Então, a gente só se liberta da ira, da tristeza, porque às vezes não chega nem a ser uma ira, mas uma tristeza porque foi ferido por aquela pessoa. A gente só esquece essa dor ou esse sentimento negativo se a gente começar a se trabalhar, né? A trabalhar. Eu sou humano, fulano é humano, errou, mas eu também sou humana e erro. Então eu preciso de perdoar a pessoa, assim como eu espero que a pessoa também me perdoe, ou as pessoas outras me perdoem. Gessi, e aí, eu pergunto a você, desencarnou, não perdoou, acaba tudo ou continua essa mágoa? Deus. Aí vem a obsessão, né? Aí vem a obsessão. E é séria, viu? A obsessão, porque quando a gente fica ligado, quem perdoa do amor e se liberta. Então, se a gente não se libertou, a gente está ligado. E o pensamento é tudo, né, Chico? Com certeza. Fala um pouco aí dessa questão da necessidade do perdão ainda em vida, Chico. É muito importante. É porque a pessoa fica vinculada ao outro, né? Fica o vínculo ali. Porque nós não ficamos vinculados ao outro não só pelo amor, não. Mas quando há qualquer intriga,
E geralmente nós só entramos em conflito com quem amamos. É. Né? Porque as outras pessoas Porque é alguém que me magoou e que eu acho que eu não deveria magoar. E aí vem o revide. E para não haver o revide, tem que haver o perdão. Peraí, só um minuto. Não é? Tem que haver o perdão. E eu estava ouvindo aí, e o médium, né, que ele é uma pessoa compromissada, não tem como não falar que o médium é uma pessoa compromissada. Ele está em 2 planos, né, interexistenciais, o médium. E a sensibilidade do médium sempre está assim, à flor da pele. Graças a E ele tem que trabalhar, através da vigilância, as suas emoções. A sua caminhada na Terra tem que trabalhar as suas emoções. E essas emoções, ela tem que ser pautada na amorosidade e no bem com o outro. A partir que há alguma desavença, não é, algo vai descontrolar. Então, eu tenho uma pessoa que odeio, Ave Maria. É horrível, é triste. Porque além de eu ficar numa situação de pensamentos negativos, eu não vou ter uma vinculação ruim, não só com aquele que eu odeio, que eu não perdoo, como outros irmãos, né, que falam em mediunidade, falam em espiritual. Ele vai aproveitar esse momento para poder plugar e vincular naquele sentimento que eu estou. Sim. E é necessário eu trabalhar sempre, né, a boa vontade, a paz, não dizendo que a gente ainda está nesse patamar de paz direto, porque existem as variações. Mas quando ela vai surgindo, nós vamos trabalhando, vamos saindo dessa sintonia, vamos fazer oração, vamos fazer a meditação, tomar um passe, vamos ao centro, vamos ver o sol, vamos contemplar. Tudo para mudar aquele pensamento. Quando acorda de manhã, ele já tem que planejar um pensamento de viver bem com o outro. Apesar de muitas vezes encontrar muita carafia no caminho, nesse dia, ele abre o sorriso para aquelas pessoas. E eu que sou médium, eu tenho uma frase de Joana de Ângeles que para mim eu vou dizer assim, é uma âncora. Do livro Desperte e Ser Feliz. E o título é Provocação. Joana de Ângeles, ela nos fala que quando nós entramos em sintonia com aquele que nos provoca, nós ficamos tão alienados quanto aquele que provocou. E aí o que é que acontece? Se eu me disser uma resposta ríspida, eu digo o outro. Se o outro me chama de feio, eu chamo o outro de feio também. Quando acabar aquela situação, eu estou arrasado. Olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Eu não queria aquela situação. Então, qual é a proposta dela? Na hora de vir a provocação, a gente está com paciência. Porque a paciência vai dar um resultado da gente refletir e sair daquela situação. Quando sair daquela situação da provocação, mais alguns minutos depois, poxa, que bom, né? Eu não caí nessa armadilha. Eu costumo até falar, Chico, para as pessoas darem. Eu dou até sugestões como as pessoas me perguntam. Na hora que você sentir aquela provocação, você sai um pouco e dá até risada do momento. E depois você faz essa reflexão e diz, rapaz, eu já ia cair. Né? Ia cair, não, né? nos deixeis cair em tentação. Como foi bom, né? Eu podia, eu sabia tanta coisa daquela pessoa que eu ia falar, entendeu? Que eu não ia ofender não só eu, ia ofender até a família. Mas eu não disse nada, eu não falei nada. Então isso foi bom porque eu considero tanto... Porque a gente pensa muitas vezes que a gente ofende a uma pessoa, muitas vezes não ofendendo uma pessoa. Ofendemos várias pessoas. Porque eu ofendo uma pessoa, mas é a mãe de um amigo meu, é uma tia, coisa e tal. Mas fulano fez aquilo. Imagine a gente ter esse momento
de paz, como ela beneficia não só a mim, não só aquela pessoa, e também eu evito uma porção de outras provocações que poderia vir através de uma ofensa que eu ia fazer àquela pessoa, né? Então, e também assim, perdoar, né? Eu perdoo porque o fígado dele está doente, como diz Emmanuel. É por isso que eu não entrei na dele. Muito bem, estamos aí, campeão. Aqui eu vou passar para a Brandina, até para daí mesmo, você já foca a Brandina aí, para trazer enquanto médium, né? Os médiums estão sempre em contato, e aí, não sei se é o caso de vocês, né, Brandina? Dos irmãos que se apresentam através das reuniões doutrinárias lá, ou mediúnicas, se você tem, Brandina, algum relato, alguma coisa de como chegam esses irmãos que não conseguem efetivamente trazer esse perdão. São várias na mediúnica, né? São várias, porque quando a gente, por exemplo, a gente lê aqui o perdão e perdoa-te. A gente muitas das vezes a gente só vê agora o momento. Mas e os inimigos desencarnados? E os desafetos? Tem um livrinho de Irmão José, que ele diz assim: ore todos os dias pelos seus desafetos. Que são esses inimigos, esses que a gente não sabe, porque o encarnado, a gente ainda tem uma ideia. Me feriu aqui, eu feri dessa forma. E os desencarnados? Então, é isso que Hermance, ela nos convida a fazer essas terapêuticas da oração, da vigilância, para que a gente possa contribuir de forma significativa para a nossa vida e a vida desses irmãos, principalmente aqueles que estão do lado de lá, para quando a gente voltar, pelo menos, eu digo sempre assim, não voltar de mão vazia, né? Não voltar de mão vazia. Porque hoje eu ouvi algo muito, quer dizer, a gente já vai ouvindo, porque não basta só aqui o conhecimento, né? Tem que ter a transformação, tem que ter a vivência. Essa semana eu discutindo, a gente conversando, eu disse assim, mas você tem que ler. Eu disse, sim, mas eu só ler não basta. Eu tenho que abrir os olhos do entendimento, abrir o coração para aceitar, me transformar, né? Para poder, porque só com a minha transformação é que eu vou poder ajudar o outro. Porque se o outro, às vezes eu já caminho um pouquinho, mas ele deve estar com as dificuldades dele daquele momento. Ele ainda está caminhando devagarzinho, né? Mas eu acho que a oração, a vigilância, a paciência, a tolerância são os caminhos para que a gente possa transformar esses, eu não digo inimigos, nos nossos amigos e companheiros do dia a dia. Perfeito. Rose? Vamos lá, toda coisa linda que toda aqui, isso é muito rico. E obrigada, Brandina, por ter escolhido aí uma temática tão relevante para todos nós. Tudo perdão, a ver, né? tudo a ver, né? E foi falado aqui da necessidade do perdão, mas não é tão fácil, a gente sabe, mas por isso a questão da conexão. Conexão e ter esse sentido aí. Os 9 passos que Brandina, que eu anotei aqui, né? Anotei para a gente poder estar revendo sempre a avaliação, o compromisso, entender o sentido. Claro, se a gente não entende o sentido, fica aquela coisa assim, fazendo acidentalmente, né, sem consciência. Ter uma perspectiva correta, a técnica do alívio, usar várias técnicas para aliviar, ter uma expectativa real, buscar novos caminhos, que foi bem ressaltado, aprender sobre o amor, olhar a beleza ao redor e modificar a história. Lá em Isaías, no capítulo 40, tem uma afirmação, que quando você está conectado a Deus, você tem força
Que às vezes na hora de perdoar a gente fala, mas isso é muito difícil. Só de falar que está difícil a gente já perdeu força. Mas se você está conectado a Deus, você ganha força. E diz lá assim que você ganha asas como águia. E o que é águia? Por que está lá isso como águia? Nós vamos lembrar que o único animal, a única ave que sobe nas costas de uma águia é o corvo. A única ave que se atreve a bicar uma águia é o corvo. Aí o corvo vai para as costas da águia, e ela não briga com o corvo, ela sabe a força dela. E ela começa a voar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Chega uma hora ele não aguenta e ele se desprende, porque senão ele fica sem respirar. E aí ele não aguenta acompanhar. Então é isso que foi falado aqui por Chico, pelos passos aqui, tudo aqui que foi falado. Eu percebo essa imagem da gente buscar uma referência mais alta, da gente buscar o sentido mais elevado. Porque aí, aqueles que ainda não acompanham o entendimento se desprende. E por que o perdão? Gessi estava falando aqui que ela fez 4 anos de latim, olha que privilégio. E a palavra perdão no latim parece que é perdonare, né? Perdonare. Perdonare, né? E tem lá o sufixo per, e o donare é dar. Então, a gente dar, dar com bem, dar através de quê? Dar através de cada um de nós. Óbvio que o auto-perdão, que eu acho que é o mais difícil até do que perdoar o outro, imagina uma mulher, por exemplo, que por algum contexto tenha feito um aborto. Vai chegar uma hora que aquilo vai ficar ressoando de forma muito, muito intensa. Às vezes por condições forçadas, cada uma vai ter seu motivo, mas vai chegar uma hora lá que ela vai falar assim, não tem perdão para mim. Só que tem como reparar, tudo tem como reparar, mas como que eu vou reparar? Quando se propõe a um novo hábito, a um novo sentido, a intuição de como valorizar, como ajudar a vida, como colaborar com outras vidas em homenagem àquela que não foi permitido que nascesse, é uma grande forma de se perdoar. Não é se perdoar passando a mão na cabeça, não. É dar um novo sentido. Por isso, modificar a história. O último passo aí. Modificar a história. Modificar a história. Ter sentido. Então, é isso. Perfeito. Perfeito. E agora você já provocou aqui. Eu vou trazer traga ele mais para pertinho, porque eu vou usar um poema e depois aqui vamos ver se a gente coloca o violão. Vamos pegar aqui o pessoal da rede SDP TV aqui conosco. Enquanto você está arrumando aí, eu quero mandar aqui um abraço para a dona Anitta, querida dona Anitta, um grande abraço. Também estamos aí como internauta aí. Júlio Batista. Amiga Joyce Salles, você não conhece, não mas conheço, né? Eu quero mandar um abraço para ela, seu Júlio, seu Nilton Rodrigues, que ligou agora, né? E todos. A outra moça, outra senhora que ligou. Tem a dona Dionela da Fazenda Espuma. Eu quero também parabenizar a União Espírita em sua diretoria e toda a equipe. E Josimar está mandando um abraço aqui também. Josimar, acabou de entrar. Um abração, Josi. E parabenizar porque agora, né, um novo ciclo começa aí na União Espírita, retornando a maior parte das atividades aqui para a sede da União Espírita, que fica aqui na pracinha Dionísio Evilásio, início aqui da Praça Kennedy. As atividades vão voltando. E tem aí novidade que amanhã começa uma nova doutrinária aos domingos. Então, além de quinta-feira, e
nós teremos também a doutrinária às 9 horas da manhã. E amanhã, o palestrante é quem está aqui conosco, né? Francisco de Alves. E a doutrinária das 17 horas, que é virtual, vai continuar sendo virtual. Perfeito. E essa reunião amanhã, de 9 horas, né? É uma reunião que é homenagem a João Batista Ortella, que fazia uma reunião de 9 às 12 horas. Era uma reunião onde, eu vou até falar sobre isso, né? Ele fazia um estudo do Velho Testamento e fazia um confronto com o Novo Testamento. Que ótimo, ele fazia um confronto. E ele tinha um conhecimento, assim, bastante, uma inspiração muito grande. Então ele falava, vamos dizer assim, de Paulo. Ele sabia que era Paulo no Velho Testamento. Saúl, né? Saúl. Mas ele Saúl, né? Era no Velho Testamento, né? E você vê que no Novo é Saulo e depois Paulo. E ele lia a história, não só essa, mas outros personagens também. E a reunião desenvolvia assim numa harmonia, num clima de esclarecimento. E dentro desse esclarecimento havia também um desenvolvimento mediúnico, e as pessoas ali se comunicavam e as pessoas eram orientadas. Eu tinha 20 e poucos anos, eu participei dessa reunião. Estava com a sensibilidade muito em alta pela questão da mediunidade. O senhor já olhou assim para mim, que responsabilidade, porque era novo, né, e estava com essa sensibilidade toda. Mas é muito, muito válido, né, essa homenagem a ele e a volta dessa reunião, né, desse estudioso da Bíblia a nível de espiritismo, né, com o cristianismo. Ok, Chico. E aí, não coincidências, né? Brandina trouxe perdão, né? E a gente vai começar aqui falando. São 18 horas e 47 minutos aqui em Alagoinhas. Lembrando a vocês que esse programa vai ao ar, logicamente, a partir das 22 horas, horário de Brasília, na segunda-feira. Na terça-feira, perdão, estaremos com esse programa, através da rede STP TV. E a gente vai falar sobre esse mestre, Chico Xavier. Fortaleçamos-nos na certeza, na persistência que é necessária disciplina na arte de amar, amar e amar. E vamos falar aqui de uma caminhada, Rose, a ser seguida. Chico Xavier. Eu vou abrir aqui um poema autoral e aí a gente fala um pouquinho sobre esse mestre dos mestres aqui do nosso Brasil. Tivemos o privilégio de convivermos, né, todos aqui, com esse espírito de grandes virtudes. Todos vão concordar. E a gente começa assim, Brandina. Falava-se de um menino lá para as bandas de Minas Gerais, que via coisas que poucos viam, ditas sobrenaturais. Cresceu, logo perdeu a mãe, entre aspas, a qual não o abandonou, orientando-o para o trabalho ao qual Deus o nomeou. Ausentou-se por um momento e logo depois de um tempo, uma luz o iluminou. Já era jovem crescido quando lhe apareceu, à beira de uma cachoeira, a luz que te perseguia. Tratava-se de seu guia, que logo o envolveu. Falando em disciplina, deu-lhe logo tarefa difícil até de acreditar, Rose. Escrever logo 30 livros, só para começar, Brandina. Aceitou mesmo contestando que não teria recursos, Gessi. Mas mesmo assim, vamos lá. Levado à casa espírita, Chico, por um médium que conheceu. E quando chega por lá, um fenômeno se deu. Descobre que é médium de escrita. E como escreveria os livros, agora ele entendeu. Livros de todo tipo, começava a publicar, falando de todos os assuntos para a humanidade ajudar. E a venda desses livros não lhe transformou em um rico, apenas aos carentes ajudava sem cessar. Uma vida à causa espírita, Chico se dedicou,
Renunciando a si mesmo, a muitos ele ajudou. Achou que não fez nada. Suas cartas consolavam, alguns até o maltratavam, para outros, um impostor. Dizia que partiria em um dia de grande emoção. No dia 30 de junho, Rose, o Brasil é campeão. Desencarnava o velho Chico, sem chamar muita atenção. Foram mais de 400 livros, Brandina, escritos ao mundo inteiro, dando a forma simples, o roteiro e a convicção de encontrar a felicidade, conhecendo a imortalidade de si e através da reencarnação. Basta crescer moralmente, benevolência, indulgência e perdão. Olha, Brandina. Ter a certeza da mente e a paz no coração, que para chegar à eternidade, dirija-se pela fé, sabendo que Jesus é a porta, diz Chico, chave é. Então, com esse poema eu passo a palavra a quem quiser falar sobre esse menestrel, né, Rose? Temos... a gente pode, talvez, fazer um joguinho aqui, né? Assim, o que a temática seria não, o que eu aprendi com Chico Xavier. Então, vamos lá. Vamos começar com Francisco Alves. E na hora que a gente mudar, a outra pessoa continua pegando o mesmo movimento que você está, mas agora falando de si. Então, vamos lá. Nós temos um legado, né? E o que a gente leva de Chico? O que você leva de Chico com você? Chico Xavier, ele é um exemplo, né, para todos nós. Sabemos que Cristo é nosso grande modelo e Chico, dentro da sua simplicidade, do seu amor, não foi à toa que ele foi chamado, um homem chamado amor, né? Que com muita propriedade e com muita beleza e com muito carinho deram esse título a ele. Mas essa parte de a gente saber que Emmanuel exigiu dele só disciplina, né? Que a primeira instrução era disciplina, a segunda também disciplina e a terceira disciplina. Isso, para mim mesmo, que estava no movimento espírita no início, isso ecoava muito, porque essa disciplina me chamava a atenção aos compromissos com a doutrina, tanto na questão do horário, na questão do estudo e também da fidelidade da doutrina. Outra parte também, essa foi a primeira, e a segunda exigência de Emmanuel a Chico foi, disse a ele, olhe, no dia que eu fizer qualquer fala ou atitude que não esteja dentro do Evangelho do Cristo, não me siga. Né? Não me siga. Então, isso é muito importante. Eu mesmo ter fidelidade à doutrina. Eu sou muito fiel. Eu procuro ter a fidelidade à doutrina para não haver nenhuma mistura de jeito nenhum. E Chico Xavier é um exemplo desse segmento de seguir a doutrina, como ele seguia Kardec, né, com muita fidelidade. E eu digo que isso é um exemplo muito grande para mim. E eu busco zelar a doutrina. Eu busco. Hoje Kardec, para mim, é um grande exemplo. E nessa questão da pandemia, fortificou mais minha admiração sobre Kardec, sobre seus postulados, não é? Porque ele é tão claro, tão objetivo, tão verdadeiro, e tem pessoas ainda que não estão conseguindo enxergar essa veracidade desse homem sóbrio, sensato, bom senso, que nos fortifica dentro da doutrina. A doutrina, para mim, ela tem que ser pura e genuína. Então, Chico é esse exemplo. Para mim, esse exemplo de segmento de uma doutrina intocável.
quando acontecem esses movimentos, alguns movimentos, e como toda a vida houve, como está lá mesmo no livro dos médiuns, né? Eu disse, olha, dentro desses burburinhos todos que existem, essas conversas todas que existem, que sempre existiram, a doutrina segue intocável. Ela segue pura. Basta quem tem olhos para ouvir, para seguir a doutrina, né? Então a doutrina para mim é esse farol de verdade. Muito bem. E agora, Gessi, o que Gessi leva consigo do legado de Chico Xavier? O que é Chico para você, Gessi? Chico é o exemplo da paciência. O exemplo da paciência e da obediência. Porque quando ele obedeceu à mãe, espírito, para até lamber um ferimento, ali foi muita obediência. Eu sei que eu não teria esse preparo. Eu não tinha esse preparo. Então a gente fica assim, paciência. Ele tinha e demonstrava no atendimento àquelas filas noite adentro. Então, para mim, e eu ainda, minha luta na vida, uma das minhas maiores lutas é buscando a paciência, a tolerância. A semana passada, a tolerância foi apresentada no programa e eu demonstrando sempre essa minha necessidade de me exercitar mais para ter paciência, principalmente ao me referir a qualquer pessoa. Sempre procurando ter esse respeito pelo outro, mas eu via isso, a gente vê isso nas obras de Chico. Ele demonstrou medo no avião, demonstrou medo quando viu o extraterrestre. As histórias que a gente lê dele, ele demonstra. Então ele é sincero. E que é igual um de nós, né? Tem medo também. Tem medo. Ficava doente também, tinha saúde frágil também, né? E mesmo assim, ele pacientemente cuidava de todas as suas obrigações. E outro dia mas aqui está no ar. Eu fui privilegiada. Eu estava me sentindo, muito abatida. E ouvi a voz de Helena Vieira me dizendo, você não está tão doente. Pronto. Foi o necessário para eu procurar me reanimar. Chico sabe disso. Então, a gente tem que procurar a quem seguir. Jesus é o nosso modelo, mas Jesus quer que nós tenhamos a confiança no que ele diz, e às vezes a confiança vem assim, através dos nossos amigos espirituais, que não nos abandonam, que estão sempre em volta de nós, mas que nós precisamos ter respeito por eles, paciência para aceitação, né? Que a gente só aceita se a gente for diminuindo a nossa efervescência. Precisamos estar sempre procurando. E Chico Xavier era a paciência, mesmo ele tendo como você lembrou, ser como qualquer um de nós, mas ele demonstrou isso a mais, a paciência. Sim, e a obediência. Sim. Excelente. Vamos a nossa amiga Brandina, Rose, ela já vai para outra missão aqui, e a caravana. Então, Brandina. Para mim, a obediência, porque eu acho que a obediência é fundamental na vida de cada um de nós. E muitas das vezes nós somos muito desobedientes. E assim, a fidelidade a Jesus. A fidelidade a Jesus. Dá vontade de chorar, né? Da gente ver o quão ele foi fiel. Eu acho que ele, antes de vir, ele deve ter ouvido a mesma frase que Joana de Cusa ouviu. Vai, filho, e ser fiel.
porque Joana até hoje é fiel, Chico é fiel, e são modelos, né, para a humanidade. Então, para mim, é a obediência de Chico em todas as coisas e a fidelidade a Jesus. Eu espero não. Um dia eu sei que eu vou chegar lá. Eu vou, sim, né? Nessa obediência e nessa fidelidade a Jesus. Então, para mim é Chico. Chico é fidelidade. Você ser fiel a Jesus. E assim, na Bíblia, quando a gente vê, no Velho Testamento, a obediência, para mim, a obediência é o centro, é o alimento da Bíblia. Porque a gente vê muito aqueles nossos pais, Jacó, né? Eles eram muito obedientes. Né? Essa crença em Deus. Então, para mim, a fidelidade é a obediência. E eu me despeço para ir para a caravana. Muito bem, muito bem. Obrigado, Brandinha. Boa viagem. Dá um abraço ao pessoal lá da Aramaria, o pessoal da caravana toda. Tá bom. Em 1986, eu tive a satisfação de ir lá em Uberaba. E depois da reunião, era mais ou menos 2, 3 horas da manhã. E uma fila se fez enorme, mas uma fila muito grande. Chico estava com 76 anos. E ele, nessa época, ele só foi falecer, ele só foi desencarnar em 2002. Mas naquele dia ali, ele já chegava ajudado, auxiliado pelas outras pessoas. Foi uma noite, como todas as outras, uma noite de tarefas, uma noite de atividades, que ele começava logo cedo na manhã, isso durante toda a sua vida. Ele começou a trabalhar muito pequeno, muito novinho, uma vida de tribulação, sem ele reclamar. E naquele dia, era uma época de junho desse ano de 86, eu ficava me perguntando o que faziam as pessoas que estavam ali naquela fila. Eu, sinceramente, eu até queria ser uma delas, mas eu não tive, eu me sentia constrangida em ficar ali. As pessoas tinham em suas mãos, entre os livros que Chico escreveu, vários foram de bolso. Ânimo, Coragem. E as pessoas compravam, assim, 10, 12 livros de bolso, fora os outros, e estavam cada uma na fila para ele autografar, 2 ou 3 horas da manhã. E aquela fila era interminável, ele ia sair dali talvez 5, 6 horas da manhã, a gente ficava lá para assistir, porque a estar perto de Chico era uma egrégora, uma energia que você se nutria só de estar por perto. Era uma energia vital. O corpo físico cambaleando, mas a energia vital estrondorosa. E o amor que ressaía de Chico era impressionante. Ele autografar 3 horas da manhã, depois de um dia exaustivo, para cada pessoa, 8, 10, 12 livrinhos, e ainda ele beijava assim a mão da pessoa quando ele entregava os livros. Aqueles lábios já fininhos ficavam com aquelas gotinhas vermelhas de sangue, de fininho, né? E o amor dele era assim. Ele não era paciente. Isso que foi falado aqui, obediente, resignado. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que a resignação é o consentimento da razão e a obediência é o consentimento do coração. E ele é esse coração puro, essa pessoa que se colocou como aprendiz e como menor, sendo um grande exemplo, o grande exemplo no campo da mediunidade, que é servir com Jesus, servir a Jesus. E assim, o respeito, a renúncia a perder um ônibus para receber um abraço de uma criança,
depois ficar ali naquele ponto mais 1 ou 2 horas, e a forma como lidava com as adversidades. Não sei se todos sabem, mas quando ele foi registrado, o nome dele foi registrado Francisco de Paula Cândido, porque um amigo que foi registrar, né? E aí não tinha o nome do pai, porque o pai mandou um amigo registrar, era dia de São Francisco, Francisco de Paula, Francisco de Paula Cândido. Isso só foi ser corrigido em 65, ele nasce em 1910, e só mais tarde é que foram descobrir isso, porque ele foi entrar no trabalho e que viram que o nome dele tinha uma grafia diferente. Mas isso o ajudou, porque numa época de muita perseguição, a escola modelo onde ele trabalhava recebeu um ofício de uma autoridade maior para que ele comparecesse, porque estava tendo uma perseguição muito grande. E o então diretor, que sabia de toda a pureza do Chico, falou: eu preciso proteger, né? Porque se Chico vai, isso é injusto aqui o que está acontecendo. E como o ofício veio pedindo para encaminhar o funcionário Francisco Cândido Xavier, o diretor então escreveu: sinto avisar que não consta em nossa lista de funcionários o nome informado. E não foi, então, Chico não foi para prestar aquele, não é nem depoimento, porque ele estava realmente sendo perseguido, era algo totalmente injusto, mas tudo era contra a forma como montaram tudo, estava a desfavor de Chico. E a ajuda veio, né? Então, não consta, não temos nenhum funcionário no quadro do nosso quadro aqui, não consta Francisco Cândido Xavier, não existe esse funcionário. Claro, existia Francisco de Paula Cândido. E nós vamos vendo que nada é o acaso, não é ao acaso, então, que Chico não tinha acesso à carne, não tinha acesso à comida. Mais tarde ele vai dar um depoimento que, para a função da mediunidade que ele se propôs, ele precisava estar sem o peso que há na digestão, e a gente vai acumulando por ainda necessitarmos dessa densidade da matéria,